O que você entende por temor de Deus? Graça e paz, que alegria estar com você em mais um início de semana para um segundou realmente diferente de todos os que nós vivemos até hoje. No último vídeo, tratei acerca de um assunto que, no meu entendimento, é um dos assuntos mais importantes pelos quais nós precisamos de um entendimento profundo para que nós possamos viver uma semana extraordinária, tanto quanto a gente vive no final de semana. E o meu tema com você hoje é temor de Deus. Na verdade, no último vídeo falamos sobre sabedoria e eu gostaria muito de me debruçar com você nos próximos vídeos, nas semanas que ainda vêm, para nos aprofundarmos um pouco mais no que diz respeito a esse assunto, que é um dos assuntos mais importantes da vida, você há de convir comigo. Todos nós precisamos de sabedoria para viver uma vida profissional, para viver uma vida acadêmica, para viver uma vida relacional, para viver uma vida espiritual, enfim, todas as áreas que são colunas da nossa vida, nós precisamos de sabedoria para viver. Nós falamos um pouco sobre isso e eu quero tratar exatamente dos pontos que foram mencionados no último vídeo. Por isso eu quero dizer para você, se você não viu o último vídeo, onde nós começamos a falar sobre o assunto, corre lá, ele está disponível no canal e seria muito importante que você mantivesse essa ordem para que você tivesse um entendimento claro, porque o primeiro ponto que eu toquei, e que na verdade é o entendimento que eu tenho acerca do que o texto sagrado, a Bíblia fala acerca de sabedoria, e eu lembro que eu mencionei no capítulo 1, versículo 7 de Provérbios, o texto sagrado diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tudo aquilo que nós nos propomos a estudar, a ter um nível de aprofundamento maior, nada melhor do que a gente recorrer ao início, a gente começar pelo começo. E se a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, que tal começarmos exatamente pelo começo? Pelo princípio, por aquilo que é o fundamento da sabedoria, e é exatamente o temor do Senhor. Eu fiz uma pergunta no começo desse vídeo para despertar em você o pensar, o se conscientizar, o se despertar para o fato de que nós precisamos entender o que significa temor de Deus. Até porque essa palavra dentro da nossa língua portuguesa, ela se confunde muito. Quando se fala de temor de Deus, a primeira sensação, a primeira imagem que vem à mente, ao coração, é medo. Porque temor é uma palavra que está muito relacionada, muito ligada com o medo. Então muitas pessoas entram numa confusão. A sabedoria, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, então para ter sabedoria eu preciso ter medo de Deus. Na verdade, nós temos ouvido muitos ensinos e muitas verdades acerca dessa palavra, né? Temor, na verdade, significa reverência, honra, respeito. Mas eu quero trazer para você hoje, até com uma experiência própria, experiência pessoal que eu vivi, tanto experiência prática quanto uma revelação que Deus trouxe ao meu coração no que diz respeito a temor de Deus. Eu me lembro perfeitamente, há alguns anos, eu precisei ficar com o carro de um amigo, de um parente meu, enquanto ele fazia uma viagem. Eu me lembro perfeitamente que a gente vivia uma época de final de ano, épocas de festividades, Natal, Ano Novo, aquele período que todo mundo se reúne para confraternização. E eu lembro que eu fiquei com o carro desse meu parente, desse meu amigo, e todo cuidado era pouco. Eu me lembro que no lugar onde nós fomos nos confraternizar,
não havia espaço para colocar o carro dentro da casa onde nós estávamos. O carro precisou ficar do lado de fora. E eu me lembro que eu entrei e eu participava daquela festa, daquele momento, mas a cada 5 minutos eu ia até o portão para olhar, para ver se o carro estava em ordem, se tudo estava bonitinho. E eu me lembro perfeitamente que numa dessas idas ao portão, quando eu abro o portão e eu olho para o carro, eu percebo que a tampa do carro estava ausente, ela não estava ali. E por uma fração de segundos eu fiquei pensando, mas eu acho que tinha uma tampa que era muito comum, né? De ter os alto-falantes, do som que o carro tinha. E eu me lembro que aquela tampa não estava ali, eu gelei no coração e quando eu me aproximei do carro, a minha surpresa foi de que o carro tinha sido arrombado, tinham levado a aparelhagem de som, tinham levado a tampa traseira do carro. Você imagina o desespero que deu no meu coração. Eu estou contando essa experiência para você porque, na verdade, eu acredito que todos nós já tivemos que, em algum momento da vida, cuidar de algo que não era nosso. E você há de convir comigo que quando acontece esse tipo de coisa com a gente redobra o cuidado, a gente redobra a atenção, o zelo por aquilo que a gente está cuidando, porque a gente tem a consciência de que aquilo que a gente está cuidando não nos pertence, não é nosso. E estou compartilhando isso porque, na verdade, uma das revelações mais profundas que Deus trouxe ao meu coração era de que temor de Deus é exatamente a consciência que eu tenho que eu preciso cuidar com zelo, com atenção e com cuidado de tudo aquilo que não é meu. E uma verdade vai linkando a outra, porque há orientações paulinas também no texto sagrado de que, por exemplo, este corpo ele não é nosso, nós fomos comprados. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, ele nos compra, ele paga o preço pela nossa salvação, pela nossa redenção, pela vida eterna que todos nós podemos desfrutar hoje através de Jesus Cristo. Uma vez conscientes de que esse corpo não me pertence, eu preciso cuidar deste corpo com atenção, com zelo, porque este corpo não é meu, ele pertence àquele que comprou. Queridos, se nós tivermos essa consciência com tudo que temos e tudo que somos na vida, eu tenho certeza que nós viveremos a essência do temor de Deus. Porque isso é temor de Deus. A consciência de que o meu corpo, a minha vida, os meus sonhos, os meus projetos, o meu dinheiro, a minha vida, enfim, tudo não me pertence. Porque todos nós sabemos que haveremos de prestar contas. Um dia todos nós seremos chamados e nada melhor do que nos prepararmos para quando esse dia chegar, que inevitavelmente vai chegar para todos nós. Pois bem, querido, se você quer sabedoria, você precisa começar temendo a Deus. Você precisa começar entendendo que tudo que você tem e tudo que você é não lhe pertence, pertence a alguém que lhe comprou. E nada melhor do que reconhecer essa verdade. Aí sim, nós estaremos aptos, estaremos prontos para pedir a Deus pela sabedoria. Porque o texto sagrado também diz: está alguém dentre vós precisando de sabedoria? Peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Que tal começar pelo temor de Deus? Que tal começar pelo princípio? Que tal começar reconhecendo que tudo que temos e tudo que somos tem um dono, e esse dono é o Senhor Jesus Cristo? Eu quero orar, eu quero finalizar essa nossa reflexão lançando os fundamentos daquilo que certamente vai nos atrair e vai trazer para a nossa vida, para a minha vida, para a sua vida, um nível de sabedoria que até então nós não tínhamos. Meu Deus e meu Pai, mais uma vez eu te agradeço pela oportunidade, não apenas de nos expormos a tua palavra, mas de mergulharmos num nível de entendimento ainda mais profundo. A tua palavra diz: alguém está precisando de sabedoria, nós estamos precisando de sabedoria, sinalizamos para o Senhor que precisamos de sabedoria para viver a nossa vida conjugal, a nossa vida relacional, a nossa vida espiritual, profissional, acadêmica, de forma que
agrade o coração daquele que nos criou e daquele que nos comprou. Eu quero pedir que o Senhor derrame sabedoria sobre cada um de nós e que nas próximas semanas, onde vamos estar debruçados nessa verdade, o Senhor nos leve a um nível de entendimento profundo e que cada um seja visitado pela verdadeira sabedoria de Deus, que começa temendo ao Senhor. Tema a Deus e você experimentará um nível de sabedoria que você nunca experimentou na vida. Deus te abençoe abundantemente.